Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja convosco. Que o Senhor Deus vos abençoe. Sejam bem-vindos às nossas redes sociais. Queremos compartilhar uma porção da palavra de Deus. Logo mais nós vamos participar ali do curso de teologia. E enquanto não chega o horário, gostaria de estar aqui comunicando a palavra de Deus convosco, porque a palavra de Deus ela nos exorta, nos consola e nos edifica. E é ela que nos fortalece, né, a cada dia, deixando a nossa vida espiritual de pé. Eu queria falar sobre Mateus capítulo de número 7, versículo 24, que diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Eu quero me embasar dentro desse texto para falar sobre família com vocês. Para falar como família. A nossa sociedade ela é constituída de famílias. Família foi a primeira célula madre, tá, existente, tá, na sociedade. Então perceba que nos nossos dias, né, a família ela é essa célula principal, ela é a base, tá, que norteia toda a sociedade. Então é importante nós falarmos sobre família, tá? E a Bíblia ela vai deixar bem claro, tá, a função de cada membro que compõe a família. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, tá, sobre família e as funções que cada um desempenham, tá, dentro do lar como família. Bendito seja o nome do Senhor. Em Mateus capítulo 7, versículo 24, conforme eu vos declarei na leitura, né, fala de alicerce. É o alicerce que traz a estrutura para sustentar a casa em cima dele. Dificilmente uma casa que ela não tem alicerce firme, esta casa ela ficará de pé. Logo, no início, ela pode ter uma boa aparência, mas com o tempo, ela não vai suportar, tá, a época, as estações do tempo. Ela vai ruir. Tá? Então, você observa que Jesus, ele traz esta declaração. Nós, que fazemos parte, tá, da Igreja de Cristo Jesus, como cristãos, que temos família cristã, a gente precisa entender que a nossa vida precisa estar alicerçada em Jesus. No caso aqui do texto que li, este alicerce é a palavra de Deus, sendo construída na nossa vida. Então nós precisamos entender, tá? Precisamos entender que tanto o homem quanto a mulher, né, que quando se unem se tornam uma só pessoa, tá? Tanto a figura da mulher quanto a figura do homem precisam convergir em uma unidade pelos padrões morais, espirituais e sociais em que a palavra de Deus nos instrui, nos ensina. Porque a base e a regra de fé que nós vivemos e que somos regidos
é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a constituição do reino dos céus, estabelecida no reino de Deus na terra. E quem é regido por esta constituição espiritual, a palavra de Deus? A igreja do Senhor Jesus. Tá? Os cristãos que vivem e permanecem em Cristo Jesus. Então perceba que é sábio o homem, é sábio a mulher que toma para si, tá, este ensinamento da palavra e pratica. É o que Jesus está dizendo. Quem ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio. Então, sábio é o homem, sábio é a mulher que toma para si os ensinamentos do Senhor Jesus e os pratica. Vive esses ensinamentos no seu dia a dia. Vive a aplicação dos ensinamentos no seu dia a dia. Isto quer dizer que este relacionamento, esta unidade entre você e a palavra, vai fazer você entender o seu papel como marido e vai fazer você entender o seu papel como esposa, para que ambos, em uma unidade, formado pela revelação da palavra de Deus, possam transmitir essa essência para os seus filhos. E os seus filhos possam contemplar essa essência na vida de vocês. Então perceba a importância de entendermos este princípio de Cristo para as nossas vidas. Nós vivemos, meus irmãos, numa sociedade que está se degenerando. Está se degenerando. Princípios e valores não é tido mais como primazia no seio conjugal ou no seio da família. E a gente precisa entender que uma vida conjugal, tá? Uma vida familiar, ela só permanece de pé se tiver alicerce, se tiver as bases, tá, bem alicerçadas. E estas bases em que me refiro, eu me refiro às Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Você, como homem, entende o seu papel, tá, dentro do reino de Deus, né? Tendo a postura de esposo. Você, como mulher, entende o seu papel tendo a postura como esposa. Eu deixo esta reflexão com você. A gente vai perceber, dentro do texto de Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 18, tá, ao capítulo 4, versículo 1, o papel de cada um, tá, em que Paulo declara a igreja aos Colossenses. Paulo vai declarar também a igreja em Éfeso. Paulo também vai declarar a igreja, tá, aos Filipenses, o mesmo ensino, o mesmo princípio dentro da ética cristã para a família. Eu preciso entender que, como marido, eu tenho o meu papel. E o meu papel, ele é apresentado pelas Escrituras. Como cristão, é a postura que eu devo ter. Assim como a mulher, a Bíblia vai apresentar o seu papel como esposa e como ela deve se portar como esposa, tá? Assim como na vida dos filhos e dos servos. É o que eu quero embasar e demonstrar a vocês usando o texto sagrado para me embasar na fala em que vos declaro.
Colossenses, capítulo de número 3, versículo 18 em diante. Se você está com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus em mãos, acompanhe comigo. Diz assim: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Então entenda um princípio aqui da palavra de Deus. A Bíblia apresenta o papel da esposa, a Bíblia apresenta o papel do marido, a Bíblia apresenta o papel dos pais em relação aos filhos, tá? Pais porque está no plural, não está no singular. Aqui fala da unidade, da comunhão conjugal no relacionamento direcionado aos filhos. Mostra a visão dos filhos dentro da unidade conjugal, refletindo o testemunho da palavra dentro da postura exercida em que apresentam as Escrituras, dentro dos seus papéis. Então perceba, tá, que a Bíblia vai dizer que a esposa, o marido, os filhos, os pais e os servos, quando vão aplicar dentro do relacionamento o seu papel cristão, constituído a família, cada um deve servir ao outro como se estivesse servindo ao próprio Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você compreenda que essa tem que ser a nossa prioridade. O nosso entendimento precisa compreender esse princípio e esta verdade. Eu acredito que você que está na live, você que está me ouvindo, não casou para viver um caos no seu casamento. Você não casou para terem atritos entre si ou viverem, né, numa tempestade de contendas e brigas. A questão é que devíamos evitar estas questões se houvesse observância dentro das Escrituras do meu papel como marido, da mulher como esposa dentro do relacionamento, para que os filhos contemplassem essa unidade. Porque a gente precisa entender que não são as palavras que convencem os nossos filhos, não são as palavras em que eles estão atentos, sendo perceptíveis, é ao nosso padrão de conduta e comportamento dentro do lar, em que os nossos filhos, eles estão observando. É esse padrão de comportamento que os nossos filhos absorvem para eles. Então é importante, né, que a Bíblia diz que a mulher ganha um marido sem nenhuma palavra. O marido, ele ganha a mulher demonstrando com atitude, com prática, o amor em dar a sua vida em prol da sua esposa. Eu quero que você compreenda
que dentro do lar, tá, o que fala não são as palavras, o que fala são as atitudes, o padrão de comportamento. E eu vou sempre frisar aqui que o nosso padrão de comportamento, ele tem que ser a aplicação da palavra de Deus na nossa vida. Tá? E a gente precisa entender que essa aplicação, ela tem que ter equilíbrio. Tá? Ela tem que ter equilíbrio. Não pode ser nem exagerada e não pode ter nem ausência. Ela tem que ser temperada. Glória a Jesus. Então, a gente precisa compreender isso. É interessante dizer que quando nós decidimos ser aceitos por Jesus para seguir a Jesus, viver com Cristo Jesus, nós aceitamos o convite de Jesus. E o convite de Jesus tem algumas exigências. A primeira exigência, renunciar a si mesmo. A primeira exigência é renunciar a si mesmo, é esvaziar-se de si mesmo, para que Cristo seja formado na nossa vida. A segunda exigência é carregarmos a cruz de Cristo. Tá? E aqui entra a profundidade, né, das Escrituras. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada um a sua cruz, então vem e siga-me. Então, dentro do relacionamento conjugal, né, ambos precisam ter, dentro da sua mentalidade, da sua consciência, a revelação destas verdades escriturísticas para aplicarem na sua vida. Tá? Aí, o último ponto aqui é que a Bíblia vai dizer, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo Senhor que vocês estão servindo, a quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita, e nisto ninguém será tratado com parcialidade. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus é justo. Tá? A justiça de Deus é reta, não há sombra de variação. Quantos de vocês que estão aqui não querem que a misericórdia seja aplicada na vida de vocês? Quantos aqui não querem ser perdoados quando erram? Quantos aqui não querem receber a compaixão quando falham na sua trajetória? A Bíblia diz que com a mesma medida que eu medi a outrem, eu serei medido. Então que isto venha à nossa consciência. O relacionamento conjugal é um desafio diário entre o marido e a esposa, para que a vida deles como uma casa espiritual dentro da unidade fique de pé. Às vezes a gente, né, aconselha muitos casais, muitas pessoas, e a gente tem uma palavra de conselho, né? A minha esposa mesmo já chegou para mim e disse: tu aconselha tanta gente, né? Quando há dificuldades dentro do lar, parece que os conselhos não servem para dentro de casa, né? Eu acredito que todo marido, principalmente os que estão aqui, já ouviram isso da parte da esposa, né? Da parte dos filhos, né? Aí entra aquele princípio de Jesus lá em Mateus, né? Quando Jesus curava os enfermos e ele foi questionado com os discípulos e pelos fariseus, Jesus usa a expressão médico, cura a ti mesmo, né? É interessante que um psicólogo precisa de um outro psicólogo. Todo psicólogo, ele tem um psicólogo para cuidar dele, né? Da mesma forma, os médicos, eles não podem se autoavaliar.
Eles precisam de um outro profissional dentro da área para avaliarem a si mesmo. Por quê? Porque a avaliação, tá? Para avaliar a si mesmo, ela pode ser infiel. Então, da mesma forma, tá? Casais cuidando de casais. Para isso, temos líderes espirituais, o pastor da igreja, né? O quadro de conselheiros da igreja, dentro do seio da família, dentro do seio da vida conjugal. E é interessante você entender e compreender que você não pode andar falando da sua vida para qualquer pessoa. Né? Eu não posso andar falando dos meus problemas para qualquer pessoa. Tá? Se eu tenho que falar da minha vida para alguém, esse alguém tem que ser o meu cônjuge. Tá? Se você tem uma pessoa ao seu lado, né, para esta pessoa que você tem que abrir o seu coração. Né? Isto fala de intimidade e relacionamento conjugal. Né? Caso ambos tenham problemas e não conseguem resolver, né, estes problemas, você deve procurar o seu líder espiritual para ter conselho. É interessante lá em 2 Reis, né, que tem uma mulher. A Bíblia não cita o seu nome, mas o texto sagrado diz que todos os dias o profeta Eliseu passava na frente da sua casa para ir para o monte orar. E todos os dias esta mulher observava o profeta passando na frente da sua casa. Passando na frente da sua casa. E ela um dia chamou seu marido e disse: meu marido, eu vejo que este homem que passa por nós é um santo, homem de Deus. Observe, irmãos, que ela, quando identifica e tem o discernimento espiritual que aquele homem, de fato, era um homem de Deus, tá? Eliseu não havia profetizado para ela. Eliseu passava em silêncio na frente da sua casa para ir para o monte, e ela identificou que ele era um homem de Deus. Através do quê? Dos frutos. Dos frutos, ela enxergou os frutos do Espírito e da unção de Deus na vida dele. Então a gente conhece uma pessoa se ela é espiritual ou não, não é quando ela fala em línguas. Não é quando ela é usada com os dons espirituais. A gente conhece uma pessoa espiritual quando ela se move nos frutos do Espírito Santo. Existem muitos casais que estão procurando conselhos, tá? E muitas profetadas por aí. E muitas que se dizem mulheres de Deus e não são. Em muitos que se dizem homens de Deus e não são. Porque falam em línguas, porque profetizam. E às vezes você está passando o dano da agonia, da aflição dentro da sua união conjugal, porque você está procurando conselho na fonte errada. Quando a Bíblia fala do homem espiritual, tá? E quando eu falo homem, eu falo aqui dentro do gênero existente, tá? Macho e fêmea, homem e mulher. Não existe outro gênero existente, tá? Só existe homem e mulher. Então, quando eu falo dentro deste contexto, eu quero trazer o sentido, tá, que ambos devem identificar uma pessoa espiritual através dos frutos do Espírito Santo e de uma vida pautada nas Escrituras Sagradas. O versículo que li, vou continuar dentro do texto, não fugir, estou dentro da exposição, diz: quem ouve esses meus ensinamentos e vive. Quem é o homem espiritual e a mulher espiritual? O que vive, o que pratica.
o que coloca em evidência a essência das Escrituras na sua vida. Tá? Aí a Bíblia diz, de acordo com eles, é como o homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Você vê estabilidade, você vê fundamentos e você vê a essência de Cristo na vida desta pessoa. Esta pessoa é uma pessoa espiritual, uma pessoa que é madura e tem maturidade no reino de Deus. Esta percepção a mulher, ela teve do profeta Eliseu. Então, antes de você proclamar homem de Deus, mulher de Deus, observe quem de fato é a pessoa. Não é porque eu vejo uma pessoa pregando uma vez, louvando uma vez, trazendo um ensino uma vez, eu vou dizer, é homem de Deus, é mulher de Deus. Não. Você conhece de fato uma pessoa quando você convive com ela. Você se aproxima dela. E foi isso que a mulher fez. A mulher construiu um quarto. Colocou neste quarto o candeeiro, uma mesa, uma cadeira e um velador. Né? Uma cama, para quando o homem de Deus passasse na frente da casa dela, ela o convidava para que ele pudesse pousar ali naquele ambiente em que ela construiu para ele. Então perceba, ela só via ele passando na frente. Eita, isso aqui é forte, irmãos. Mas ela diz, eu preciso conhecer ele, eu preciso conhecê-lo de perto. Eu quero saber se o que os meus olhos contemplam e vendo de longe é a mesma coisa eu vendo ele de perto, estreitando o relacionamento para ver se de fato os frutos que ela via nele de longe, tá? Havia nele de perto. E você observa que ela o trata com honra. É interessante a Bíblia dizer que quando você dá um copo de água a um profeta, você recebe o galardão de profeta. Jesus disse, aquele que der um copo de água a um dos meus pequeninos, e aqui está englobado o profeta, o apóstolo, o pastor, o evangelista, o mestre, o doutor, o cristão verdadeiro, tá? Jesus disse, receberá galardão de profeta. Aí você observa que ela o traz para perto, para de fato identificar se realmente ele era um homem de Deus. Ela o trata bem, né? O convida às refeições diárias. Então, todas as vezes que o homem de Deus passava, ele pousava ali, naquele quarto em que ela fez para que ele habitasse. Você vai observar que, em um momento, 2 Reis 4, capítulo 4, versículo 8 em diante, tá? Que Geazi olhou para ela e respondeu o profeta diante de uma pergunta que o profeta fez. Aquela mulher, ela era estéril, ela não tinha filhos. E veio ao coração do profeta abençoar a vida daquela mulher, né? Eu posso fazer um pedido ao rei ao teu favor. Ela disse, não há necessidade, porque eu tenho tudo. Geazi olha para a mulher e diz, olha, meu senhor, ela não tem filhos. Então, Eliseu profetiza e diz, daqui 1 ano tu terás um filho. Ela diz, não mintas a tua serva. Daqui 1 ano tu terás um filho. E assim aconteceu, irmãos, conforme a palavra do homem de Deus. Quem guarda princípios e vive princípios de Deus, colherá frutos de Deus na sua vida. Eu vou repetir. Quem guarda princípios de Deus e vive estes princípios,
colherá de Deus estes princípios. Então, observe que para termos de Deus, precisamos guardar a sua palavra no nosso coração e vivemos estes princípios. Assim, a Bíblia diz que o seu filho, que foi gerado no útero, a esterilidade foi quebrada, o útero se tornou frutífero e ela engravidou de uma criança. Ela teve esta criança e a Bíblia diz que esta criança começou a se desenvolver, se tornou um rapazinho. E o pai o conduzia ele ao campo. E quando o pai o conduzia ao campo, num certo dia, o menino gritou: ai, ai, a minha cabeça. E a Bíblia diz que o menino desfaleceu. O pai continuou na lida, pediu para que o servo levasse a criança até a sua mãe. Quando a criança chegou lá, a criança havia morrido. A mãe pega a criança e o coloca na cama do homem de Deus. Manda o servo colocar os arreios, preparar o animal, né, para que ela fosse ao encontro do homem de Deus. O que eu quero trazer dentro desse texto é que ela vai ao encontro do homem de Deus. Esta mulher, ela mostra um equilíbrio emocional muito grande. Ela não entra em desespero. Por quê? Porque ela conhecia o Deus do homem de Deus. Ela viu um milagre e vivenciou, experimentou este milagre através da vida do homem de Deus. Então, pensou com ela, se Deus abriu a minha madre e gerou esta herança, esta bênção na minha vida, então mesmo Deus vai ressuscitar o meu filho. Penso eu que ela pensou desta forma, porque ela sai ao encontro do homem de Deus. De longe, eles observam que ela está indo ao encontro dele. Quando você observa, o profeta manda ela ir ao encontro dele. Geazi ao encontro dela. Quando Geazi chega, ele faz uma pergunta: vai bem contigo? Vai bem na tua casa? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Ela olha para Geazi e diz: vai tudo bem. Vai tudo bem. Geazi não tinha estrutura. Quando ela vai abrir o seu coração, ela só abre o seu coração para o homem de Deus. Quando ela chega na presença do homem de Deus, aí ela abre o seu coração. Então a gente precisa entender que não é para todo mundo que a gente tem que abrir o nosso coração. A gente precisa abrir o nosso coração para quem de fato tem uma palavra de Deus direcionada para a sua vida. Então a gente precisa entender que o marido precisa zelar por esse relacionamento com a esposa. A esposa precisa zelar desse relacionamento com o marido. É interessante que a mulher não vai para o campo brigar com o marido. Vê o que aconteceu com o marido. Ela recebe a criança e aquilo que o marido havia lhes falado, através do servo. Ela vai direto ao homem de Deus. Equilíbrio emocional diante das crises, diante das aflições. E muitos de nós não temos esse equilíbrio emocional quando as aflições, as dificuldades batem. Às vezes o marido culpa a esposa, às vezes a esposa culpa o marido, que é o que acontece nas demais situações, de crises dentro do lar. Falo do relacionamento conjugal. Tá?
Então você observa que a mulher, ela tem um equilíbrio emocional muito grande, mas quando ela chega diante do homem de Deus, ela rasga o coração, a alma, se debruça em lágrimas. O homem de Deus discerne a angústia que ela está no coração. Você observa que o homem de Deus vai até a presença do menino, coloca o seu nariz no nariz do menino, coloca a sua boca na boca do menino, coloca a sua mão nas mãos do menino, coloca os seus pés nos pés do menino. Não sei como ele conseguiu fazer, né, porque uma criança é pequenina, o corpo de um adulto. Mas ele ora. E quando ele ora, né, após ter lançado-se sobre o menino, a Bíblia diz que a criança ressuscita, né? É gerado vida, o corpo da criança se aquece. Então, você precisa entender que muitos das dificuldades que passamos dentro da vida conjugal, tá, irmãos? A gente precisa se direcionar a uma pessoa de fato espiritual, madura e que tenha maturidade cristã, tá? De te direcionar no caminho das Escrituras Sagradas. Tá? Das Escrituras Sagradas. Eu te faço uma pergunta, tá? Já estou encerrando a live. Amanhã eu continuo dentro desse prisma, dentro desse tema. Tá? Aqui é só introdução, porque é um estudo muito grande. Tá? Mas a minha pergunta é: como está a sua vida conjugal? Como está a sua família? Tá? Uma coisa que você nunca deve perder é a fé. É a fé. Dentro das dificuldades, nós devemos orar, clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor. Essa mulher foi até o homem de Deus. O profeta é aquele que recebe a palavra de Deus e transmite esta mensagem àqueles que precisam ouvir o que Deus tem a declarar. E a gente precisa entender esse princípio. A Bíblia diz que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar, né, ao nosso Pai que vê em secreto, e em secreto nos recompensará. Então, que nós possamos ter dentro da nossa vida estes princípios, esta determinação, esta perseverança dentro da nossa vida conjugal. Às vezes você, né, luta por tantas pessoas, por que não lutar pela sua vida conjugal? Às vezes, dentro de coisas que estão fora da vida conjugal, você não desiste, persevera até alcançar. E dentro da dificuldade conjugal, por que você não luta até alcançar o objetivo? É interessante que em qualquer conflito que tem dentro da vida conjugal, as pessoas já pensam em divórcio, já pensam em se separar, né? Banalizam ao ponto a sua vida conjugal de dissolvê-la, tá, com coisas pequenas, né? Ou com problemáticas grandes. Né? Não existe uma problemática grande se ela não começar de forma pequena, porque não foi resolvida. Então a gente precisa refletir sobre isso. Né? A gente precisa refletir sobre isso. Então você vai perceber, tá, que quem ouve os meus ensinamentos, disse Jesus, e vive de acordo com eles, é como o homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Eu tenho convicção e certeza que quando nós vivemos, tá, nós vivemos as Escrituras, compreendendo o nosso papel, tá, nós seremos mais bem-aventurados e nós receberemos os frutos desta experiência maravilhosa com a palavra de Deus e a aplicação dela na nossa vida. Eu quero deixar a vocês esta palavra de Deus, que vocês possam guardá-la nos seus corações, refletir sobre ela e
eu deixo esta palavra. Não desista da sua família. Não desista do seu cônjuge. Lute, entregue ao Senhor e o mais Ele fará. Glória a Jesus. Meus irmãos, fiquem na graça e na paz, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor guarde a tua casa, que o Senhor guarde o teu lar, a tua família, que o Senhor Deus te abençoe poderosamente. Esse é o desejo do meu coração a você nesta oportunidade. Esta mensagem vai para o meu canal do Facebook e para o meu canal do YouTube. Você pode ir lá, tá? Declara aqui em Cavalcante, e você encontrará esta mensagem e pode ouvir ela do começo e refletir sobre a sua vida diante da palavra de Deus expressada. Fique na graça e na paz, que o Senhor Deus te abençoe. Estamos indo ali à igreja, tá? À escola teológica, para ali também glorificarmos o nome do Senhor.